Olá, gente! Quanto tempo? Só que não. Estamos aqui na dobradinha, então, com o Ivo falando sobre o filme Parasita. Eu já fiz o convite assim para a gente seguir logo em seguida, para a gente continuar, para não cortar lá e a gente poder aproveitar um pouquinho melhor esses momentos ainda. Agradeço a quem está retornando, quem está aqui. Já vou chamar o Ivo de volta. Enquanto ele vai entrando, a gente vai conectando aqui no papo. Grande prazer, novamente. Então, loguinho assim na sequência, sem mais delongas, porque já é a continuação, né? Quem for chegando já vai se ambientando também. A gente estava falando, Ivo, estava comentando sobre o autor manipulador, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, né, que em alguma tu falou que em alguma instância esse autor nos manipula, só que a gente não cede à manipulação, vamos dizer assim, né? É, Mas eu isso, queria. isso que o Bakhtin vai chamar também do excedente de visão, né? Que, Uhum. que, que tá ali. Mas pode continuar, que eu Não, é escuto. só porque eu queria pegar essa ideia que, além do excedente de visão, para além desse pensamento, porque a minha hipótese, se eu pudesse até, isso acho que daria uma ótima pesquisa, se ainda não tem, é uma coisa que eu andei pensando em ir mais a fundo disso. Para mim, eu tenho muita impressão desse filme como um exemplar polifônico, né? Ainda claro, não tô falando assim, impressões, né, gente? Não tô ainda nada, né? Mas é que ele me leva a esse lugar, porque até isso que tu fala da manipulação, né? Esse olhar que eu encarei manipulação aqui muito associado à característica da tradição literária, do romance monológico, como esse autor detentor do saber, né? O saber tudo sobre a personagem, falar dela, sobre ela, né? E quando a gente encontra um autor como Dostoiévski, que aí Bakhtin vai falar justamente ser o autor criador da autêntica polifonia, a particularidade dessa autoria justamente na contramão disso, né? Então, não é um autor que se coloca como esse único detentor do conhecimento sobre tudo que se passa na trama e sobre as relações, mas alguém um autor que conversa conosco, né, com o leitor, né, levando em consideração e conversa com as personagens, Sim. né? Então, esse olhar da manipulação nesse sentido monológico, a gente tem uma outra relação de autoria e que me parece que o Parasita traz muito, né, evidencia desse ponto de vista. Foi um aspecto, não sei tu, mas eu quando assisti me levou muito para esse lugar, né? Se a gente, claro, Bakhtin se debruçou sobre a literatura, sobre os romances do Dostoiévski, né? Mas se eu pensasse numa linguagem cinematográfica que pudesse sinalizar elementos, pelo menos, né? Alguns graus, algum traço, algum fenômeno de um fenômeno polifônico, eu acho que o Parasita estaria aí, com certeza, nos fornecendo grandes informações, assim, né? Nesse Sim. sentido, né? No mínimo, assim, né? Para falar Ele, no mínimo. e você está bem certo, Malice, porque assim, a polifonia, ela funciona, se você for ver, só dentro do romance do Dostoiévski. Se você olhar o olhar do Bakhtin, claro. Só que o Bakhtin, ele é claro em dizer que aquele era o olhar dele e ele podia ser ampliado exponencialmente. Tanto que eu até peguei meu livro aqui, que eu trabalhei essa questão da polifonia, e eu tinha que buscar o filme polifônico, né? Qual seria o filme polifônico? Eu não tinha Parasita ainda, porque se eu tivesse, eu teria feito um capítulo só dele. Seria muito mais fácil. Aí eu fui no cinema latino-americano, e aí, assim, eu pudesse ir na minha memória de futuro, que eu nem tinha te conhecido ainda, né? E pegar essa tua fala aí transcrito no capítulo, estava feito o capítulo da tese. Mas o cinema latino-americano, eu até coloquei no meu curso de cinema dessa semana, um filme chileno, que é o Não, que é um outro filme que eu considerei polifônico, porque as vozes são tantas e são muitas, e elas vêm de ambos os lados, elas denunciam, igual, por exemplo, não sei se você já visualizou esse filme,
né? O Não, que é um filme que ele até acho que ganhou o Oscar de melhor filme Não, estrangeiro. não, Tá não lá na sei se é tarefa, esse. tá na minha tarefa lá, você tem que fazer, viu? Tô atrasado. Ó a denúncia do professor, que absurdo, ao Não, mas vivo. a tarefa é dessa semana, não, você não está atrasado. Mas, ó, não, porque para quem não sabe, a Marisa está fazendo, ela não está fazendo um curso comigo, ela está dialogando comigo no curso, né? E assim como eu falo, os alunos não fazem um curso comigo, eles dialogam comigo sobre cinema e me mostram coisas e eu mostro coisas para eles, né? É uma visão de troca. E tá ali o Daniel, que é meu Daniel tá atrasado também, Daniel. Ó, te cuide, hein, Daniel. ele é meu e pior, ele é meu co-orientando, porque o meu orientador dele está assistindo também, o Dr. Fábio, o nosso grande amigo, maravilhoso. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar nessa polifonia é quando você consegue ver várias vozes vindo de todos os lados e você tem que escolher uma linearidade dentro delas, né? Por exemplo, o romance polifônico do Dostoiévski, eu sempre cito o meu favorito, que é Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, ele é um romance que você vai ter que escolher que linha você vai seguir. Olha lá, o Fábio entrou. Eu não Uhum. vou denunciar o Daniel para o Fábio Ó, nesse agora momento. tá denunciando todo mundo, gente. Se cuidem a partir de agora. Na segunda parte da live é denúncias, né? Então, assim, o Não, que é o filme chileno, eu acho que é um filme tão bom quanto Parasita, porque ele mostra a luta contra um sistema. Se aqui a gente está falando da luta do sistema capitalista, opressor, que oprime, que se impõe, né, ao cidadão, ao sujeito, né, à pessoa, ali no filme Não, a gente está falando de um sistema governamental, opressor, ditatorial, que se impõe também sobre o seu cidadão, e as vozes, e única, assim, claro que o filme ele tem os seus elementos de romancização, né? E nesse aspecto, ele mostra como que a união das vozes foi possível em torno de uma palavra, o não, né? Toda a Uhum. polifonia convergiu num ponto, aquilo que a gente falou na última live, o mesmo e o diferente, né? Os, todos os diferentes se uniram para fazer uma voz. Mas você Uhum. sabe que dentro daquela voz tem, por exemplo, quando você pega os Irmãos Karamazov, você tem um livro. Eu estou falando dele aqui agora, Os Irmãos Karamazov. Então tem uma voz ali dentro. Mas aquele romance tem várias vozes. Esses Uhum. filmes têm várias vozes. Eu falo o filme, Parasita. Tá aqui o cartaz. É um filme. Uhum. Ele é uma voz. Só que dentro dessa voz aqui tem inúmeras vozes, ramificações. É aquilo que eu chamei também nesse capítulo da minha tese, que eu adaptei para o meu livro, que no cinema eu até briguei, o meu orientador Fábio tá aí, ele lembra disso, né? Da questão da defesa, eu alcunhei de polifocalidade do cinema. Porque o cinema consegue Uhum. dar vários focos e você vai ter que escolher um para seguir. É diferente do romance polifônico, que você vai vendo várias vozes e elas vão se entrelaçando e você vai chegar numa linearidade comum. O cinema não, ele vai te obrigar a ter que escolher um foco. Por exemplo, duas pessoas não assistem o filme da mesma maneira. Duas pessoas podem ler o mesmo livro da mesma maneira. Mas, Será, gente? Agora eu fiquei pode. pensando. Porque Vamos, assim, vamos. a linearidade do romance ela é muito mais próxima. Por exemplo, a gente pode ter Não, eu pequenas entendo. dissonâncias, pequenas. Mas no Uhum. cinema, duas pessoas podem assistir o filme de dois lados completamente diferentes, de dois focos completamente diferentes, Sim, sim. e Não, eu chegar a entendo, conclusões entendo. completamente diferentes, Uhum. né? Por exemplo, nós vimos o mesmo filme, mas eu sei que eu tenho certeza que nós temos pontos dissonantes aqui, Uhum. extremos sobre esse filme. Gente, desculpa, eu vou ter que dar uma parada aqui. Adriana Falcão, roteirista da Rede Globo aqui. Opa, Meu Deus, romancista, Luna Clara e Apolo 11. A gente está falando justamente no momento que a gente está falando de polifonia. Gente, deixa eu só explicar um nossa, pouquinho. que prazer. Adriana Falcão, escritora
nossa, de tantos livros voltados para literatura infantil, infanto-juvenil e também para adultos, maravilhoso. Foi ela que adaptou, inclusive, Alto da Compadecida para TV e cinema, então é uma grande honra tê-la aqui. Ela vai estar aqui no dia 4 também conversando com a gente, mas eu achei interessante ela entrar justo no momento da polifonia, porque no meu mestrado, inicialmente a minha hipótese era que Luna Clara era um romance polifônico, né, voltado para a literatura infantil juvenil. E eu ia justamente falar disso. Quando eu falei isso na época, era mesmo uma sensação assim, Joana d'Arc da linguística aplicada, né? Justamente porque o conceito de polifonia é super complexo, né? Obviamente não pode sair dizendo, ah, não, eu vi ali várias vozes, polifonia. Porque polifonia exige, demanda muito mais que a gente se detenha aos conflitos internos entre as personagens, o microdiálogo para aquela relação com Dostoiévski, que é o que a gente está abordando aqui, Sim. né? Que a gente está trazendo justamente essa questão para o Parasita, né? Mas eu vendo assim, mais o sentido dos elementos mesmo, que eu vejo que dialogam de alguma maneira, não é querer dizer também que é polifônico, até porque isso merece uma atenção e, obviamente, demandaria toda uma pesquisa para poder dizer se é um filme polifônico, né? Mas, no mínimo, ele traz esses elementos de polifonia, né? E com Luna Clara e Apolo 11, que é um dos romances, então, da Adriana Falcão, eu trago esse exemplar também, que aproveitando, né, já para divulgar para quem não conhece Luna Clara e Apolo 11, teve aí a maratona nessa semana falando sobre o Luna Clara e Apolo 11 e desses aspectos mesmo das vozes, né, de um romance que traz uma multiplicidade de vozes, mas uma relação também muito próxima justamente desses efeitos que o Parasita também parece que em termos de imagem proporciona como gênero, né, filme, justamente desses múltiplos focos, né, que tu tá colocando, né? Então, um livro que também traz uma linguagem cinematográfica em alguns aspectos. Então, para ti, Ivo, também, que é uma pessoa apaixonada por cinema, o Luna Clara é fantástico aí para sobrinhos, filhos, irmãos, enfim. Então, é um prazer ter a presença aqui da Adriana Falcão, emendando assim, justamente isso, porque, que nem tu falou, né, Ivo, a questão do Bakhtin ter relacionado e ter a sua grande expressão da polifonia nos romances de Dostoiévski, isso também fez parte de um contexto, né? Eu fico muito, às vezes, também num lugar assim, a gente tem que ver que aquilo foi ele diz, autêntico da polifonia, mas o mundo não parou lá, né? Então, eu acho que a gente está aqui também para vislumbrar esses aspectos polifônicos, talvez não no sentido de ficar propriamente pensando na questão da categoria, no conceito, né, na nomenclatura, mas eu acho que esse conceito ele não está lá aleatório e ele é extremamente rico. E é um desafio a gente pensar de modo polifônico, né? E deslumbrar obras que nos levam de alguma forma para esse fenômeno polifônico, né? Na vida, assim, na arte. Então, por isso que eu, assim, também até explicando um pouco de que ponto de vista que eu vejo também aspectos polifônicos no Parasita, né? Porque às vezes a gente tem muitas vozes, mas a gente não tem essas peculiaridades, né? Não sei o que tu acha, Ivo, sobre isso, o que tu quer. Eu não sei nosso tempo, que a gente tem que cuidar também, né? Eu penso assim, Maris, que polifonia de longe é o conceito Bakhtin mais assim escorregadio. Eu vou usar essa palavra, escorregadio. Porque quando você acha que você está encontrando algo polifônico, vem algo, ele escapa de ti, né? Ele vai embora, ele sai. E só que assim, também a gente não pode acreditar naquele purismo que se vende umas certas teorias de que é impossível achar polifonia fora do romance do Dostoiévski. Se você for seguir esse purismo, então só o Bakhtin conseguiu achar polifonia no mundo.
veio a iluminação genial nele, ele achou polifonia só ali. Não, né? Você pode encontrar claramente elementos da polifonia. E a polifonia não acontece o tempo todo no Dostoiévski. O Bakhtin é claro lá no Sim, Problemas da ele Poética mesmo dele. fala, É, né, sobre isso, que é, alguns outros, além dos não, irmãos Karamazov, né, né? tem outros que são elementos, né? Então, se eu não me engano, até a palavra que ele usa Então, são tem né? elementos de Elementos, mas não polifonia, quer né? dizer que seja polifonia. Então, assim, Uhum, existe um purismo, ai, polifonia, então, de alguma. Eu gosto de dizer que a velha guarda bakhtiniana, né? Os que tem as uhum, chaves do castelo. Tem um filme muito bonito que chama Grande Beleza Italiano, não sei se você já viu, acho que. lindíssimo. Uhum, E, e ele tem umas partes lá que ele vai entrar no castelo das princesas, né? Castelli delle Principesse, para lembrar da minha filha que tá vendo aqui, a Principessa uhum, Carmela. E ele fala assim, tem um cara, ele carrega uma caixa. Ela pergunta, alguém pergunta, por que ele é importante? Porque ele tem todas as chaves, né? Tem gente que gosta de uhum. ser essa o guardião da caixa das chaves do castelo. Eu acredito que não, que os elementos estão aí. Você pode ver os elementos, você pode encontrar. Talvez seja uma cena de 1 minuto polifônica que vale para um exemplo polifônico. E é um olhar que é um desafio, né? Exato. Porque esse olhar para a vida já é um desafio. Então a gente também verificar isso quando a gente está se debruçando por uma obra de arte, seja um livro, uma música, né? Tem muita gente que pesquisa também, vendo esses traços polifônicos, né? E que gosta, se sente tocado por isso. É um grande desafio, né? E aquela coisa assim que 1 minuto de polifonia dentro de um filme não exclui o filme da categoria de polifônico, né? Uhum, É isso porque o filme ele é diferente do romance. O romance você consegue vir ao longo de toda a sua construção sendo polifônico. O filme ele não precisa ter toda a construção. Ele pode ser um pequeno fragmento, né, um pequeno foco. Né? Por exemplo, se uhum, você pegar Diários de Motocicleta, do Walter Salles, e você perceber que o personagem, o Ernesto Guevara de la Serna, não termina uhum, o mesmo personagem ao final do filme, né? uhum. Aquilo é puramente polifônico. Os conflitos foram se dando conforme ele foi atravessando a América, aquilo foi encampando coisas nele, né? Meu amigo e orientador, o professor Dr. Fábio, sabe bem disso, que ele é especialista em cinema latino-americano, ele já estudou. E aquela coisa, cada quilômetro que ele anda, quando ele chega lá na Venezuela, sobe no avião e vai fazer essa questão, ele já não é mais Ernesto Guevara, ele é Che Guevara. Ali ele deixou de ser toda aquela construção polifônica, a jornada do herói também, que o Bakhtin vai dizer, né? Ele passou pela jornada do herói. Elementos polifônicos passam pela jornada do herói, que é o que o Bakhtin vai dizer no autor e a personagem na atividade estética. Uhum, Precisa de um pouco da jornada do herói para haver polifonia. Então, acho que assim, é uma construção rica. Parasita tem muitos elementos, né? Por exemplo, quando você pega a figura do filho, ele é um personagem polifônico. Os elementos, os discursos que acontecem nele, ele pensa, ele projeta, ele olha, ele volta, ele vai, ele pensa no pai, ele pensa na relação que ele está tendo da parasitária ali, né? Eu ia falar parasitagem de novo, viu? uhum. Então, Mas é uma parasitagem, não não, eu deixa ia de criar ser, eu vou né? criar esse neologismo, parasitagem. Então, assim, ele tem esses elementos e ele tem cenas bem claras disso. Eu acho que Uhum, assim é uma questão que a gente só enriquece de buscar, né? uhum, E não ter uma lupinha, olha, do minuto tal ao minuto tal do filme. Eu sei disso porque eu fui confrontado numa banca, né? E você, qual que é a parte que tá polifônica? Não tem parte polifônica. Tem uma construção, você percebe, olha, que nesse momento ele estava assim, depois ele mudou para cá, se deu, né? Então, uhum, assim, acredito que quando a gente busca a polifonia, ele é aquilo que eu disse, ele é escorregadio. Você tem que olhar uhum, ele de uma certa exotopia. E o Bakhtin vai uhum, pegar outro conceito do Bakhtin. Você tem que ter uma relação exotópica, de olhar de longe, de fora, vamos olhar, né? Aquilo que o Bakhtin fez com o Dostoiévski. Olha, aqui tem.
Aquilo que o Bakhtin sempre diz também. Aqui tem isso. Opa, então vamos aproveitar isso aqui. Deixa aquilo de lado. Deixa para lá. Uhum. Agora a gente vai aproveitar este lado aqui. Então acho que essa construção que o Parasita tem a enriquecer muito. E a gente pode perceber isso nas pesquisas que fazemos, né? Eu gosto, por exemplo, aqueles Blade Runner, que está no meu livro ali atrás, ele tem grandes elementos polifônicos também. Porque os conflitos internos que tem dentro do Deckard tornam ele um personagem polifônico. Uhum. Ele começa o filme de um jeito, termina de outro, o dilema moral vai chegando, a relação sócio-histórica e ideológica vai batendo nele, ele vai se virando ali. É isso que tem assim, elementos da polifonia, porque a polifonia, essa palavra, é muito complexa de se localizar. Em termos, claro, eu sempre gosto de ressaltar quando a gente estamos falando de Bakhtin que se trata de um filósofo, né? Então, como filósofo, obviamente, todos esses conceitos, vamos dizer assim, que quando a gente fala polifonia, tá tudo dentro do pensamento bakhtiniano, né? A gente precisa entender essa peia, né? Então, polifonia, essa associação com diálogo, né? O que é diálogo para Bakhtin? Ter as noções sobre exotopia, sobre esse distanciamento. E uma coisa muito importante, claro, e isso é a questão de conectar, né? De fazer as conexões e não encarar os conceitos de forma fragmentada, né? Que é o que a gente vem já sempre falando aqui. Eu acabo repetindo sempre isso, mas é muito importante, né? Bakhtin não era estruturalista, né? Então a gente não vai, eu quero saber o que é polifonia, vou lá ler, ok, entendi o que é polifonia, vou aplicar, né? Não é essa relação, a gente precisa realmente entrar dentro desse pensamento filosófico para que aí as relações comecem, eu não vou nem talvez aclarar, ou a gente consiga chegar um pouquinho mais perto, né? A gente se desafiar a entender e compreender Bakhtin, que é um grande desafio, compreender Bakhtin, né? Existem muitas falas sobre Bakhtin, mas e o pensamento dele, mas a gente também conversar com ele, como um próprio autor dostoievskiano, né? É um grande desafio para todos nós, que pesquisamos, que não pesquisamos, né? E uma coisa, assim, antes de passar a palavra e ou a gente finalizar e fazer o sorteio, eu só queria ressaltar uma coisa, porque na live passada, no nosso encontro, Ivo, eu tinha dito que tinha o que tivesse de comentários ou perguntas, né? Perguntas, na verdade, que tivessem ali, eu ia hoje trazer para cá, né? E tinha uma pergunta endereçada ali a nós em relação assim, justamente como se era possível trabalhar Bakhtin em relação a um determinado autor. Depois eu vou voltar. José Luiz Borges, se era possível. Tá? Eu vou te deixar responder, mas eu vou tomar assim emprestado um pouquinho o momento para da minha perspectiva, né, que eu acredito que a gente vai dialogar nesse sentido também, para linkar justamente com isso de polifonia e de entender como um pensamento, um pilar que é muito importante quando a gente pensa em análise bakhtiniana, né, de ser um bakhtiniano, acho que de fato, que nem tu diz uma vez, raiz, né, a gente justamente a gente partir sempre do corpus, né, do objeto, da prática. Né? Então, é por isso que método em Bakhtin, quando a gente pensa em pesquisa também, metodologia sempre é um desafio, mas a bakhtiniana nos desafia sobremaneira, né? Justamente porque não estabelece essas relações estruturais, né? Não é algo que está ali a priori, né? Como um modelo a seguir sempre idêntico, né? Cada pesquisador precisa mobilizar as suas técnicas. E aí a gente precisa escutar o objeto, né? Se eu analiso um livro, bom, eu preciso escutá-lo antes de mais nada. Não adianta não, então eu acho que o romance é polifônico, eu vou aplicar. É por isso que eu até não gosto muito do aplicar nesse sentido, né? De a gente enquadrar o objeto ao conceito, né? Para mim é muito mais o inverso. E aí, claro, toda a minha
a minha família, né, o Adail Sobral, meu orientador, Marília Amorim, obviamente, fazem, sempre a gente dialogou muito nesse sentido. São pessoas, pesquisadores também, que reforçam muito isso, né, no seu trabalho, nos seus diálogos, e eu obviamente absorvo essas vozes deles, né? Então a importância de a gente escutar o corpo, né? Escutar o objeto, para daí a gente pensar nas técnicas, para daí a gente ver, não, então o que parasita, o que Luna Clara me diz de peculiar e que dialoga, que me remete de algum modo ao pensamento bakhtiniano, né? Eu acho que essa inversão, e aí se a gente pensa no parasita, no que a gente vem falando das inversões, né? O olhar bakhtiniano nos aproxima desse olhar empata, né? Desse para a vida, esse olhar da escuta, esse olhar do outro, né? Do que não parte só de mim. Né? Então eu finalizo assim o meu momento trazendo assim essa noção que a gente precisa, eu acho que sempre ir reavivando ela, né? Por mais que ela seja um lugar comum, se tratando às vezes de Bakhtin, né? Que a gente sabe, a gente que é mais próximo assim de Bakhtin, a gente já convive com essas noções todas, mas eu acho que faz parte também daquele nosso lugar de fala, de privilégio, reforçar essas noções humanas e sensíveis, né? Então, é o meu momento, eu fecho assim. Tu também, Ivo, estou pensando só no teu tempo, né, que tu tinha colocado, finaliza bem à vontade, da forma como tu quiser finalizar, e a gente faz aquele sorteio legal Opa. que está Bom, programado já. olha, sobre a pergunta, Marice, que fizeram aí, olha, eu não sou especialista em Borges, eu, como leitor, alguma coisa ou outra, acho que é o Borges que perguntaram, né? E pelo menos em duas ocasiões eu trabalhei e li coisas entre Borges e Bakhtin. Uma vez eu ajudei o meu amigo, professor de espanhol aqui em Ribeirão Preto, o maestro José, né? E ele fez um TCC, eu ajudei com diálogos, dicas bakhtinianas. Ele fez um TCC com um conto do Borges, que é o Pierre Menard, autor de Don Quixote, que é uma Uhum. relação de como que se dá naquela questão de autoria, né? A Adriana Falcão tá te falando ali, viu? É com você, É. viu, Marisa? Eu vi que a Cássia entrou. Cássia, estou muito contente se é tu que entrou, minha colega da CEPEL. Deixa eu ver. Eu queria tanto saber essas coisas. Eu que tô mal da visão, tá, gente? Essas coisas interessantes. Ai, que bom. A gente fica contente, né? Ai de nós, né? Ela falando Ai de isso, tá, nós, Marisa? réis mortais aqui. Então, assim, eu tive essa oportunidade de ajudar o meu amigo maestro José com essa. Eu falo maestro porque ele é professor de espanhol, mas ele é brasileiro aqui da região, né? E com essa questão do Borges e a questão da autoria bakhtiniana no conto Pierre Menard. Um outro conto que eu não vou saber o nome, não vou lembrar, mas que foi o meu amigo Fábio, o meu orientador, que me falou, que é um conto do Borges em que ele encontra a si mesmo, em que só que ele velho encontra o jovem Borges e o jovem Borges encontra o velho Borges. Eu vejo isso daquela questão da vida, da ética, dos olhares, o olhar de um que olha para o outro, sabe? Dessa questão, o, 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 o prenhe de futuro olha para si mesmo, né? E aquele pleno de passado olha para si mesmo. É uma relação que eu acho bem legal do Borges, né? Eu gosto Uhum. dessa relação prenhe de futuro, porque o outro tem a vida toda para viver, e o outro é pleno de passado, ele já viveu mais, e ele se vê. Eu lembro que eu não vou dar spoiler, não. A pessoa tem que achar o conto e ler, porque é um continho bem legal. Eu acho que assim, essas duas coisas que eu posso dizer para a pergunta, quando eu vi Bakhtin Borges. Acho que tem muito mais, muitas pessoas devem ter feito pesquisas, porque é um super escritor renomado. Para terminar, Marisa, quero agradecer você pela nossa relação empática que se deu, né? De diálogo, você, o teu noivo Roger, né? Que
que eu tive o prazer de conhecer também. Está ali do lado. Ele não aparece, mas ele está ali, né? Como diria o famoso ditado, cuidado, mais importantes que o rei são os homens atrás das cortinas, né? Que eles é que. A gente tá falando de parasita e capitalismo, né? Sempre tem alguém por trás da cortina fazendo a máquina funcionar. Então, um abraço para ele. Um abraço para todos que assistiram e. Ó, Não, olha lá, saiu o nome ali, ó, o outro, Borges, a não, genial. não, eu vou fazer um já que tratou assim, eu fiquei pensando, é que ele me pediu em casamento e eu não tô sabendo, porque, né, Ah, não, mas é que tá implícito. o noivo, a voz. Ai, Tá gente, ali, só uma tá ali, ó, brincadeirinha aqui. tá presente. Assim, quero agradecer a todo mundo, amigos, colegas, alunos, né, pessoas que dialogam comigo, me constituem. Eu gosto muito de um lema que eu aprendi com meu mestre Miotelo, né, maravilhoso mestre Miotelo, que ele diz assim, sempre assim, que era um lema de um grupo nosso, que é juntos somos maiores do que a soma das nossas individualidades. Eu mais você, as nossas individualidades são X. Nós é muito mais que esse X, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? É uma construção humana. O Parasita é um filme que faz pensar muito, porque ele nos faz ver uma relação que nós fazemos parte, identificamos e fazemos parte da construção dessa realidade. Aquele filme pode ser dentro da Grande São Paulo, ali quando você olha Paraisópolis e os condomínios, né? Quem já viu aquela famosa foto, tem o condomínio de luxo e a favela de Paraisópolis logo abaixo, né? Pode ser São Paulo, pode ser Bangladesh, pode ser Nova York, o sistema parasitário do capitalismo que ele gera está ali presente. Com Estou vendo a certeza. Fabícia Mariolo aqui, um abraço, ela é minha colega de faculdade, de graduação. Então, assim, acho que nós só temos a ganhar quando nós paramos. Professor Helder, abraço, meu grande, eu admiro muito o professor Helder. E quero agradecer a todos, porque quando a gente para dialogar, nada se perde, a gente só ganha no diálogo, né? É isso que o Brasil está precisando muito. Eu escrevi um texto agora, está precisando ter mais diálogo na sociedade, porque todo mundo quer provar que tem razão, mas ninguém quer dizer que está aceitando a palavra do outro, né? Então acho Uhum. que é desse jeito que eu queria fechar hoje. Agradecer você, Marice, pela oportunidade, né? Porque é você que está trazendo vozes, né? Entre vozes, né? Esse entre de nós estarmos nesse entre lugar aqui, né? Participando e entre do verbo entrar, né? Entre a minha voz, Hum. né? Eu gostei quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, será que ela Não só pensou nisso? preposição, né? Não só. Então, Sim, entre a voz do sim. outro, né? Bem-vinda a voz do outro. Então, Uhum. quero agradecer Exato. principalmente às pessoas que estudaram comigo, alunos, porque assim, professor quando vai falar, aluno corre de vez em quando, né? Então, quando você vê o aluno numa conversa assim, eu fico muito feliz e só te agradecer mais uma vez a oportunidade que você proporciona para a gente poder falar de Bakhtin, que é uma coisa que eu falo com. Podia falar 10 horas seguidas. Seria discurso do Fidel Castro, do Ivo, falando sobre Bakhtin. 10 horas seguidas, assim. Obrigado, São as Marisa. paixões, imagina eu que só tenho a agradecer e para linkar assim com isso que tu está trazendo, né? Essas reações que a gente vai sempre tendo, não só hoje, com quem vai entrando na live, né? Seguidamente tu ou eu, oi Cássia, oi Rosana, oi André, que eu vi que chegou aí também, ou eu agora, oi Adriana, tu também saudando os alunos, os professores, os mestres, nossos mestres Eu também, tô né? vendo um Tiago ali, Que que é escutam. aluno meu, e eu não tô É, vendo qual Tiago é, porque eu tenho vários alunos, Tiago, mas esse eu não tô vendo a foto. Mas ó, um abraço, Tiago, que com e é certeza é só meus assim alunos. para reforçar, né, como essas vozes todas que entram em contato aqui com a gente são as vozes que nos constituem, fazem parte da nossa narrativa, né, das nossas narrativas, por isso que a gente se emociona. Eu me emocionei de ver a Adriana Falcão, que é a primeira vez que ela entra aqui, né, e ela faz parte, assim, da minha caminhada, né, de todo o meu mestrado, e sempre a gente dialogando da forma como é possível, então é uma grande emoção, assim, a gente ter
é aquele nosso ídolo, né? Quando é a mesma coisa que eu poder falar com o Bakhtin, né? Vamos dizer, já que eu faço uma análise da obra dela com o Bakhtin. Então é um pouco assim que a gente sente, né? E com tantos colegas queridos e pessoas que fazem parte da caminhada, e mesmo quem não entra e está presente, né? A Daí, o meu orientador, tantas pessoas que a gente vai citando, vai mencionando, e que fazem parte desse coração aí, né? Desse grande coração da pesquisa, das relações, né? E eu acho isso tudo muito fantástico. A ideia justamente do canal são esses encontros, né? É possibilitar essas parcerias e a gente não só falar da gente mesmo, do nosso lugar, mas poder estabelecer essas pontes, né? Estabelecer justamente um diálogo no sentido bakhtiniano, né? Então, eu assim, só tenho a agradecer. O Parasita dá muito mais o que falar, com certeza. Fica sempre o convite, sempre aberto do canal a ti, Ivo, e qualquer outra pessoa, colega que tenha visto e queira participar do Entre Vozes, para a gente continuar tanto o diálogo sobre o Parasita, quanto sobre qualquer outro assunto. Saibam que o espaço está super aberto a todos que se sintam chamados a participar, e a gente vai fazer aquele... Eu vou continuar falando do Parasita, então quem quiser acompanhe, porque não dei conta de tudo ainda, né? Quem quiser também dialogar sobre ele, pode chamar, faz contato aí que a gente também conversa. E temos então, né, Ivo, nosso sorteio, né? Então vou ver se eu consigo deixar claro, eu e o meu assistente aqui, o meu Lombardi, né? Essa eu não tô sabendo. Aí já aí essa parte eu não tô sabendo de nada. Daqui a alguns anos você me avisa. Então tá aqui o post oficial, só para o pessoal Ó, ver a narração. Uhum. direitinho. Aliás, um abraço, Ivo, muito obrigado pelas saudações, igualmente. Daqui também lhe saúdo. Então repare bem. Post oficial, veja, é este mesmo. Vocês conseguem ver, gente? Estão conseguindo ver bem, ouvir bem? Para ver que não tem marmelada aqui, né? Não tem parasitagem aqui, é tudo honesto. Sem parasitagem, exatamente. 89 comentários, não só fala assim, ó, eu marquei bastante gente. Se foi eu que ganhar, então faz de novo, viu? Exatamente. Então vamos lá. Lembrando que após aparecer o vencedor, tem um pequeno tempinho aqui só para conferir se as regrinhas foram seguidas, então não adianta comemorar já de cara, tem uns 2 segundinhos para a gente conferir. Mas vamos lá. Carregar comentários. Os tambores, cadê o som dos tambores? E rufem os tambores imaginários, porque agora vem sortear. E foi. É na hora, sim, gente, eu não tinha feito. É na hora já. Olha, comentário sorteado foi o número 25 do @ Pri Figueiredo Psicóloga. Agora vamos rapidamente, a gente vai ver ali agora se tá legal, se tá tudo certo. Mas, Ivo, eu até queria perguntar para ele aqui, aproveitando aqui a voz da consciência. Ivo, são 2 exemplares, Ivo, é isso? São 2 exemplares. Então fazemos então a de gente novo. Já poderia fazer um outro de repente, aí eu vejo se os 2... Eu tomo nota aqui do nome. Isso, por favor. Agora nós vamos utilizar aqui um instrumento que já está em desuso hoje em dia, que é a caneta e o papel. Não, eu tô sempre com ela. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jair, que entrou aqui. Jair, beijo, querido, te adoro, viu? Jair, direto lá presidente da Associação dos Professores de Espanhol lá da Paraíba, hein? Vocês que estão pertinho aí do espanhol, ele está defendendo o espanhol lá. Um abraço para ele. Então, pois bem, vamos ao segundo sorteio, então, para vermos o segundo ou segunda ganhadora. Ó, segundo comentário sorteado, ali, ó. Aliás, até tem um adendo que eu acho que eu me expressei errado aqui no primeiro. É @s.figueiredo. Eu acabei falando da pessoa, que a S. Figueiredo indicou 2 pessoas, né? @mgchave, @Pri Figueiredo. Mas o nome realmente do @ é S. Figueiredo, tá?
E o segundo ganhador ou ganhadora é SA _ Glória Alegria. Eu, para garantir, eu vou até tirar um print aqui, porque a gente nunca sabe, é tecnologia. Comprovado. Tecnologia, sabe como é que é tecnologia, né? Sempre acontece daqui a pouco um imprevisto, o celular se desliga, esse tipo de coisa. Está printado. Então, um minutinho só, vamos deixar vocês com a linda imagem da Mari aqui. Ai, meu Deus. Isso. Pronto. Um segundinho. Só para confirmar ali se as regras todas, os códigos foram cumpridos, para a gente oficializar, então, o sorteio, né? Então, para S. Figueiredo, tá ali, S. né? Figueiredo. E essa é a Glória. E Glória. Um minutinho então, só. gente, aproveitando enquanto tem esses segundinhos, obrigada, Ivo, pela compreensão também de permanecer, pela paciência também tanto da dobradinha, né, desse momento espichado que a gente teve, quanto também do sorteio, né, para a gente finalizar o processo, que é assim mesmo. E aproveitando, gente, quem quiser perguntar alguma coisa, aproveitar esses segundinhos a mais aí que a gente está aqui, fique bem à vontade, né, para abusem de nós. E só um recadinho, aproveitando então, quem chegou depois, né, eu gostaria de frisar e curtiu o canal aqui, o perfil, o Insta do Bakhtin Artista aqui, tem gostado, tem acompanhado. Gente, eu quero fazer um pedido muito querido, assim, de coração, para que vocês se inscrevam no canal Bakhtin Artista no YouTube. Tá? A ideia é que sejam sempre essas duas redes a nos fazer essa ponte, até porque vai ter muitas vezes vídeos e programações que vão acontecer lá em primeiro lugar, então assim vocês ficam por dentro também e ajudam também o canal a justamente ampliar, chegar a outros espaços também. No YouTube se dá muito mais lento esse processo do que no Instagram, então eu peço quem realmente está dizendo aí que está curtindo, que está gostando, que está acompanhando, compartilhando, não deixe também de se inscrever e curtir e deixar comentários que a gente gosta, né, Ivo? A gente gosta de ver os comentários, a gente gosta de ver a curtida, então assim, não sejam tímidos, não poupem vozes, tá? Espero que vocês estejam apreciando e domingo a gente também tem mais um encontro aqui do Entre Vozes aí para falar de música e Bakhtin, né, com uma pessoa que vai falar do rap especificamente, da ligação dele com o rap, então também é mais um desafio de análise aí pra gente, de diálogo e de empatia, de tudo mais, e temos já? Eu só queria então colocar aqui mais uma vez para o pessoal ver, só para confirmar, porque a nossa produção já fez a apuração e realmente ambos os arrobas seguiram pontualmente as regras. Olha. Então, parabéns para o arroba @sfigueiredo, para arroba @sfigueiredo e também para arroba SA _ Glória Alegria. Vocês acabam de ganhar 2 exemplares de um grande livro do professor doutor Ivo de Camargo Júnior, que vai dar um jeitinho, a produção vai dar um jeitinho de se comunicar com vocês para este livro chegar até a sua residência e tornar aí o seu isolamento muito mais divertido, letrado e com esses ares que só a literatura pode nos trazer. Dialógico, com muitas vozes, né? Eu quero dizer que esse livro eu gosto muito dele, é o Vozes Brasileiras em Ação. A gente reuniu assim bastantes pessoas de lugares diferentes do Brasil, que é uma coisa que é a marca nossa, né? Por exemplo, o grupo nosso do Facebook atingiu 250 pessoas essa semana, foi uma felicidade. Por isso que a gente fala, vamos curtir o canal da Marisa, porque ajuda muito. Nesse livro tem o primeiro cordel bakhtiniano, que é feito pelo meu amigo, professor aqui de português e literato e cordelista, Márcio Fabiano. Ele escreveu um cordel bakhtiniano baseado na história da teoria bakhtiniana. E fora os outros estudos que abrem mentes, né? Talvez não seja a sua voz nesse momento, mas ela se torna mais um pedacinho de você quando fazer a leitura. Então, parabéns quem ganhou o livro. A gente dá um jeito de mandar ele e fico muito feliz que mais pessoas estão pondo as mãos nos livros que nós participamos, né?
que esse livro é organizado pela professora Milena Moreto, participou da última live, ela é da Universidade de São Francisco, acho que em Itatiba, grande professora, uma associada nossa, que participou, se empenhou muito. Está naquele livro que você adquiriu, Marícia, o Bakhtin Dialogado, que é esse aqui, ela nos ajudou a organizar. Tem ele aí, senão eu mostro daqui também. O Bakhtin Dialogado? Isso, aproveita e já mostra o seu livro. Esse aqui é o Bakhtin Dialogado, que é o último que a gente organizou, que é fruto do trabalho com o meu orientador de pós-doutorado, o professor Dr. Fábio, da Estadual do Paraíba, a professora Lucília, que é da Estadual do Mato Grosso do Sul, e a professora Milena Moreto, que é da Universidade de São Francisco, da Grande São Paulo, Itatiba. Então, assim, é um livro que a gente produz vozes, né? São ideias, são momentos, análises que a gente faz. Igual esses livros que o pessoal vai receber agora, que é isso, né? A gente transforma o Bakhtin, a gente abrasileira Bakhtin, a gente põe cor local no Bakhtin, né? Não quer dizer que a gente está recriando o Bakhtin. A gente está relendo o Bakhtin, né? Aquele Bakhtin da Rússia, ele é brasileiro, ele é chinês, coreano, onde quer que você dialogue com os integrantes do círculo, né? Acho que esse que é o grande ganho em se estudar Bakhtin, né? E aí eu acho que uma frase curta, mas bem possante em termos bakhtinianos é quando Bakhtin fala, né? 2 é o mínimo de vida, o mínimo de existência, né? Então, assim, gente, é isso, né? Então, assim, venham ser mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, né? Para que a gente possa ser potência juntos, né? Eu acho que é isso aí. Então, de minha parte, renovo os agradecimentos e foi um grande prazer estar com todos vocês contigo, com todo mundo que entrou. A gente acaba conhecendo tanta gente bacana, eu tenho falado com tantas pessoas assim que o canal foram presentes que o canal trouxe, né? Que já participaram do Entre Voz e aqueles que ainda vão chegar. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Ivo, um grande beijo para ti, foi um grande prazer aos professores e mestres todos aí, a Adriana Falcão, os colegas, todo mundo, Valéria, obrigado, boa noite. Muito bom terminar assim, um gostinho de chave de ouro na nossa noite, né? De um sentimento gostoso de comunhão, né? Então que a gente permaneça nos nossos lares, nos cuidando, sempre quem pode, a gente fica em casa, sempre aquele lembrete, né? Se preserve, cuide de si, dos outros, né? Bakhtin fala disso, né? Então, vamos trazer também a ideia dos cuidados, né? Com esse momento que a gente está vivendo e que a gente pense não só na gente mesmo, no nosso umbigo, mas nos outros, né, no mundo e nas relações todas, né? O que o universo está querendo nos dizer, né? Qual é o alerta, quais são as mensagens visuais que o universo está nos mandando aí para a gente ler, né? Para viver um mundo melhor, né? Porque ele também depende de cada um de nós, né? E a arquitetônica, né? As partes para um todo. Somos todos partes para um grande todo, né? De sentido e que os sentidos sejam cada vez melhores para todos nós. Certo, gente? Grande beijo, boa noite e até amanhã. Amanhã até sempre. Até sempre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.